Olá, eu sou a Andrea Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro. Estamos começando mais um Business Talk. A conversa de hoje é com Paulo Parente. Paulo Parente Marques Mendes é agente de propriedade industrial, advogado e sócio fundador da Di Blasi Parente e Associados, com mais de 35 anos de experiência na área exatamente de propriedade intelectual. O Paulo assessora grandes empresas em questões que envolvem marcas, direitos autorais, direitos de imagem, entretenimento, mídia, esporte, direitos de consumidor, direito da concorrência, direito regulatório, contencioso judicial, contratos, direito da publicidade, entre outros, no Brasil e no mundo. Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vai ser ótima a nossa conversa. Obrigado, André. Obrigado por essa apresentação. Eu realmente estou muito satisfeito, feliz de estar aqui com você para talvez trazer aqui para os seus ouvintes um pouco da experiência que a vida me trouxe, né? Não só no lado pessoal como no profissional. E ter a honra de estar com você hoje, podendo falar um pouco sobre essa minha trajetória. Você tem uma carreira impressionante com mais de 35 anos, né? Como eu disse. Hoje eu diria 38, já passou um pouco mais. Que bom. Sempre com esse tema da propriedade intelectual, né? Sempre. Como é que isso começou, né? Como é que você se motivou a entrar nesse setor? Olha, André, eu acho que eu desde pequeno sempre fui muito ativo, sempre gostei de esportes, enfim, gostava e gosto muito de estar antenado com tudo que vem acontecendo. Mas a minha vida, você já me conhece há algum tempo, eu nasci ali na Zona Sul, em Copacabana, aprendi a pegar onda no arpoador, então aquela época do pier, tudo mais. Isso daí faz parte um pouco do contexto de tudo que a gente está falando, essa conexão que existe entre a minha vida pessoal e tudo que eu desenvolvi em termos de trabalho. Então, por nascer ali, eu gostava de jogar bola, futebol, o surf, o jiu-jitsu. Então, tudo isso foi me conectando com pessoas e a praia é um lugar muito democrático. Então, desde novo, eu comecei a me virar. Eu acho que eu já era algum tipo de empreendedor. Então, eu já consertava prancha de surf com 12 anos, né? Eu comecei a aprender a tocar violão, a música, me fascinava aquilo ali desde novo. Com 12, 13 anos já estava tocando, e com 15 dando aula de violão para alguns amigos e amigas ali. Então, você vê, o surf, o jiu-jitsu, a música, tudo aquilo, de alguma maneira, foram skills que me ajudou ao longo da minha carreira. E eu vou te dizer por quê. Quando eu terminei e me formei em Direito, foi mais ou menos em 1986, daí já tem muito tempo, meu primeiro estágio foi no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na época Tribunal de Alçada. Então eu trabalhei lá, aprendi muita coisa e depois eu fiz um concurso para trabalhar num lugar chamado SFAM, que é Subsecretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e Promemória, ou seja, nenhum dos dois tinha nada a ver com propriedade intelectual, mas eu estou tentando contextualizar isso daqui para onde, como eu cheguei nisso. Então, quando eu estava para me formar, eu recebi um convite para integrar uma equipe de surf para fazer um intercâmbio esportivo e cultural entre o Brasil e a França. Então, era um avião da Força Aérea Francesa, patrocinado pelo Consulado Geral da França aqui no Rio de Janeiro. Tinha de avião da Força Aérea, chegava lá, fazia um campeonato e voltavam 8 franceses para o Brasil. E o que aconteceu, que era para passar um mês, nós fomos nessa época de junho, né, uma época efervescente, eu nunca tinha saído do Brasil, não falava francês, e quando eu me vi, eu estava no meio de um lugar espetacular, pegando onda, competindo, e levei, biquínis, calções, pranchas, e vendi lá e ganhei um dinheiro, e na hora de voltar, eu falei, não vou voltar, terminei ficando um ano, conheci ali vários lugares, Portugal, Espanha, fiz vários amigos, conheci muito aquela área e aprendi a falar francês. E aí a gente volta para o Brasil e você falou como que começou tudo isso. Quando eu voltei para o Brasil, eu encontrei um amigo que tinha acabado de se formar comigo, e aí, até numa festa, e ele começou a conversar e falou assim, Paulo, você conhece muita gente, você gosta de muitas coisas, tal, tem conexão, e eu estou montando um escritório com o meu sócio, Gabriel Di Blasi. Ele é um engenheiro, mecânico, coisa e tal. Eu falei, pô,
"Ô, Rui, como é que pode isso? Você é advogado, eu advogado, ele engenheiro, como é que é isso?" "Não, nós vamos trabalhar com marcas e patentes. E você conhece muita gente e talvez a gente possa, né, trazer novos clientes para isso, começar com isso." Falei, "Vocês vão me pagar alguma coisa?" "Não, a gente está começando, cara. Você quer entrar com a gente?" Eu falei, "Então beleza." Então comecei a estudar. Tinha um livro, 2 livros, né, 2 volumes, que é o João da Gama Cerqueira, não esqueço. Então, basicamente autodidata. O Gabriel fazia parte de patentes, o Rui voava, que ele fazia voo livre, e continua fazendo, porque 1 ano depois ele saiu, que não queria mais ser advogado. E nessa eu comecei a entender esse universo das marcas. Comecei a entender. Então aí entra a conexão. Comecei a dar cartão para os meus amigos surfistas que estavam montando lojas ou então fazendo pranchas de surf. Aí tinha a questão de fotografia, que tiravam fotos e não tinham autorização para fazer publicidade ou propaganda e me procuravam. No jiu-jitsu, comecei também a falar sobre direito de imagem. Na música, os meus amigos músicos, como o Rodrigo Santos, que era do Barão, outros, enfim, começavam a me procurar para saber como é que fazia as proteções de direito autoral. E quando eu me vi, eu falei, caramba, comecei com uma coisa, e fora as viagens, né? Porque a gente começa a entender que a propriedade intelectual é um direito, né? Que protege criações artísticas. Quando a gente fala propriedade intelectual como um todo, criações intelectuais, artísticas, marcas, patentes de desenhos industriais, modelos. E quando eu me vi, eu falei, ué, olha que beleza, eu consigo trabalhar com ligado a tudo aquilo que eu gosto, música, entretenimento, esporte, tudo mais. Conciliou, né? Conciliando e, ao mesmo tempo, viajando, utilizando o francês, o inglês, onde o surf me levou para um entretenimento e eu voltei com uma bagagem cultural, esportiva e de conhecimento, até em gastronomia, e tudo isso são skills que me ajudaram a fazer conexões, viajar, conhecer associações e trazer clientes para poder assessorar em todas as áreas da propriedade intelectual os meus clientes, como você disse, tanto da indústria farmacêutica quanto na indústria de tecnologia, indústrias, enfim, petróleo, gás, moda, né? A gente trabalha com luxury trademarks, ou seja, marcas de luxo. Então, isso tudo me ajudou nesses 38 anos, né? Foi um caminho longo, né? De aprendizado, de conhecimento, de estudo, de viagem, para poder chegar hoje, estar aqui no seu programa, sendo entrevistado por você e contando um pouquinho dessa história. Me conta um pouquinho, quais são os maiores desafios que tem nesse mercado? Olha, o mercado é muito desafiador, né? Quando eu comecei, né, a gente está voltando aí nos anos 80, era um mercado analógico, né? E aí eu fui acompanhando papel, começando tinha uns programas que eram carta certa para você escrever, não, ainda tinha a máquina de datilografia, né? Que a gente datilografava, fazia petição, tudo era analógico, então tinha que apagar, corrigir, não ficava um trabalho legal. E nós fomos crescendo, e como propriedade intelectual, aproveitando todas as inovações para poder atender da melhor maneira possível os nossos clientes. Então, os desafios são muitos. Agora, com toda essa parte digital, e nós estamos aí assistindo uma revolução completa com tantas coisas novas, com NFTs, blockchain, inteligência artificial, né, com deepfakes, as questões que estão sendo levantadas no mundo, a questão de direito autoral, até proteção de dados, né? A gente vê aí uma empresa chinesa, né, o DeepSeek, né, brigando com questões de propriedade intelectual com OpenAI, que tem o ChatGPT. Então, isso foi discutido no mundo inteiro. E aí, como é que pode? E essa utilização de conteúdos digitais e dados, uma outra consegue fazer com menos valor, né, com recursos, uma startup chinesa consegue fazer quase que a mesma coisa com uma potência como, né, a OpenAI, um ChatGPT, e ali causando até disputa judicial nos Estados Unidos sobre titularidade, sobre o direito autoral, sobre dados, uma aproveitando dados da outra. Então a gente está observando uma verdadeira revolução tecnológica ao longo dos anos e que só nos motiva a estar inteirado e a entender cada vez mais sobre como nós podemos trabalhar e levar os nossos clientes a melhor forma de proteção e estratégia, né? Aí a gente tem que falar sobre o modelo estratégico
de proteção dos seus ativos intangíveis, né? Que aí a gente volta, marcas, patentes, desenhos autorais, software, o próprio direito autoral, titularidade. Tem tanta coisa hoje acontecendo, André, que são inúmeros exemplos. Por exemplo, a gente fala de ressurreição digital. Você vê aquela propaganda, né, que trouxe a Maria Rita com a Elis Regina, onde você tem um lançamento ali, uma propaganda da Kombi, né, um relançamento, usando uma música do Belchior, que contextualizou usando deepfake e que foi um alvoroço aqui no Brasil e também virou um case fora do Brasil. Né? Olha que coisa interessante. Como é que a gente imaginaria a perfeição daquilo? Você olhando a filha conversando com a mãe, as questões aí foram levantadas. Né? Foi até instaurado pelo próprio... assustador. Né? Assustador. O próprio CONAR instaurou um procedimento administrativo, né, que é do Código de Regulamentação Publicitária, mas depois de tantas discussões, as questões aí são muitas, questões éticas, questões legais, até que ponto aquilo ali era possível ou não, aí vai ter diversas outras questões, os contratos que foram feitos, se aquela música ali poderia ser utilizada, sucessores, né, quais são os contratos que foram feitos ali, quem autorizou, quem né? autorizou, o direito de imagem, como é que funciona tudo isso? Então, nós estamos com vários desafios pela frente, mas são desafios muito interessantes e bons para que a gente possa refletir sobre o futuro, né? O futuro do direito, o futuro da sociedade, o futuro ético em todos os segmentos. Porque falando de ética, cada vez está mais acessível um programa que você bota uma voz, a sua voz numa pessoa, troca uma face. Isso é uma loucura, né? É uma loucura e um perigo, né? E aí que está também a importância do monitoramento das pessoas, principalmente as pessoas públicas, esses influencers e tudo mais, para saber, aí entra diversas questões, principalmente questões éticas, mas legais também. Você, por exemplo, de repente, quando você percebe alguma pessoa está usando a sua imagem com a sua voz, transmitindo algum tipo de informação que não corresponde àquilo que você entende. E as medidas judiciais cabíveis para isso? Como é que é regulado isso aqui no Brasil? As plataformas têm responsabilidade sobre isso? Você pode... quais são as medidas que você pode fazer? Tem os notice takedown, você pode notificar, tem as políticas de privacidade das próprias plataformas. A Europa, por exemplo, em 2022, já lançou o Digital Service Act, e o Digital Service Act e o Digital... são dois digital, que exatamente pensando na questão da regulamentação e responsabilização das plataformas e de conteúdos também. O Brasil, eu fiz até um evento com o pessoal do CAD para discutir um pouco sobre isso, como é que o Brasil vê essa questão dessa regulamentação e tudo mais, mas ainda não tem nada claro com relação a esse tipo de responsabilização, né? Que todo dia a gente vê na mídia, né? Casos de pessoas famosas, né, que estão na mídia e que estão sendo usadas incorretamente. Isso. Na sua experiência, como é que a empresa pode se proteger, pode proteger melhor a sua marca, né, num ambiente digital tão aberto, né, como você pode dizer isso, né? Quer dizer, como é que uma empresa protege sua marca? Olha, é muito interessante, né? Porque muitos profissionais, muitos empresários, por incrível que pareça, nós, assim, até pela Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, do qual faço parte do Conselho Executivo, sou diretor jurídico também, nós vimos fazendo diversos congressos ao longo dos anos, de uma forma a educar e conscientizar não só a sociedade, como os empresários, a ter essa atenção para proteção dos seus ativos intangíveis. Aí eu não estou falando só a marca, eu estou falando desenho industrial, estou falando as patentes, os modelos de utilidade. Mas voltando à marca, é o maior ativo intangível da empresa. Né? Quando você fala em marca, você fala aqui, estamos falando Band News. É uma marca? Né? Qual é o diferencial dela de outras emissoras, outra rádio? Aí você tem qualidade, reputação, milhões de coisas. E qual é o ativo? Qual é o valor disso? Como você pode mensurar o valor dessa marca? É o que vale mais dentro da empresa. Então, os empresários, antes de lançarem seus produtos, assinalados com essa marca, para diferenciar de outros idênticos ou semelhantes,
eles têm que fazer uma verificação prévia, usar profissionais capacitados que estudam bastante isso daí. Então, para iniciar, normalmente, é fazer uma busca de anterioridade, pelo menos eu estou falando aqui no Brasil, né? Se o empresário tem esse interesse em investir efetivamente na marca, fazer uma busca de anterioridade dentro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Você pode fazer sozinho, mas normalmente o ideal é procurar a assessoria de uns profissionais que entendem, conhecem, né? Porque isso daí é muito relevante depois, lá na frente, o barato sai caro. A pessoa pode fazer sozinha, apresenta o pedido de registro, não acompanha, é indeferido, ele pensa que já conseguiu o registro da sua marca, da sua patente, quando vai verificar, quando tem que exercer o direito contra um terceiro que está usando a sua marca ou a sua patente, ele não tem aquele direito. Então, faz-se uma verificação da marca, se existe, dentro daquelas atividades que ela exerce, são 40 e tantas marcas, 40 e tantas classes de produto e serviço, e aí você, olha, tem chance, vamos tentar, apresenta o pedido de registro, acompanha, e aí sai a concessão do registro. Mas é claro que os empresários, que são aqueles que querem realmente expandir, existe aí uma questão de expansão em outras jurisdições. Então você tem que pensar estrategicamente, para onde eu vou vender o meu produto? É um produto? É um serviço? Eu consigo um contrato fora para exportar o meu produto. Mas para onde eu vou exportar? São 2 países só? Beleza, a gente tem que analisar isso, porque existe um Brasil, por exemplo, ele assinou um protocolo, que é o Protocolo de Madrid, né? Desde 2019 está aqui implementado no Brasil, que é o Registro Internacional de Marcas. Você pode fazer um registro internacional de marcas e se beneficiar da proteção em diversos países. É um custo razoável, mas você não gasta diretamente com os advogados em cada um dos países. Mas tudo isso você tem que pensar estrategicamente. Vamos lançar só na Argentina, por exemplo? Então vamos fazer individualmente na Argentina, verificar se tem uma marca lá parecida ou não, protege na Argentina e aí você tem a questão da exportação. E aí vai tocando. Tem a questão da proteção no metaverso, proteção digital, você tem que ver qual é a classe de atividade que você oferece a melhor garantia de proteção. E os problemas que temos aí também, caso não tenha uma proteção e um monitoramento, é importante ter um monitoramento das suas marcas nas redes sociais, né, por exemplo, influencers o tempo inteiro, aí os contratos usando marcas, como são feitos esses contratos com esse influencer? Até que ponto as marcas têm que realmente, tem todo um branding, né? Todo um histórico das marcas, com quem que eles estão, pessoas que às vezes podem queimar a reputação da marca por uma palavra, uma forma de agir fora daquele contrato que ele está tendo. Então, tudo isso envolve a questão de proteção, contratos, monitoramento, licenciamento, tudo isso tem que ser muito bem visto por profissionais que entendem e que possam orientar o empresário a proteger da melhor maneira possível os seus ativos intangíveis, no caso a marca. O que você tem visto? Você participa muito dos congressos internacionais, né? Quer dizer, o que se fala sobre esse crescimento dessas plataformas de streaming, ampliou de uma forma impressionante, né? A participação digital, né? Quer dizer, a marca hoje, você faz aqui, ela está no mundo inteiro em 5 segundos. O que se fala? Como é que você se prevê esse futuro do direito autoral? O que a empresa tem que pensar antes dela botar uma marca dela, talvez até na mão de um influencer, né? Não, isso tudo que eu te falei, né? Começa com o básico. Primeiro, eu digo que tem que fazer sempre o básico perfeito. Se não fizer o básico, você não... Que é o registro da marca. É o registro da marca. Por exemplo, se é um empresário brasileiro, começa com o registro aqui no Brasil. Então, vamos proteger a marca no Brasil e, concomitantemente ou paralelamente, começa a ver para onde você vai expandir, para onde você vai exportar, onde você vai ter, onde você vai também ter mercado, e protege ou via Protocolo de Madrid, que é um registro internacional, ou diretamente em cada um dos países. Hoje também tem uma discussão muito grande. O Brasil perde muito com a pirataria digital, sabe, Andréia? O Fórum Nacional de Combate à Pirataria, por exemplo, traz sempre, todos os anos, números que o país perde em termos de pirataria, né? Nós do LIDE, aliás, deveríamos também conversar um pouco nesse sentido com o empresariado,
da importância que é esse monitoramento, tomar conta, tomar pé da situação, com a perda e evasão fiscal que existe, e que isso daí vai contra, né, o desenvolvimento social e econômico do país. Né? Então, a pirataria com desvio de sinais. Tem ali, por exemplo, estamos aqui numa emissora, né, Band News, o que sofre com desvio, né, de sinais, e o que se perde com isso daí, inclusive com sites que são criminosos, né, que tem aí questões de pornografia, questões com menores e tudo mais, é absurdo. Então também é um problema que a gente tem que tentar de alguma maneira ajudar a combater por meio de campanhas educativas, né, questões culturais também, para que as pessoas não comprem produtos piratas, não comprem aparelhinhos que, enfim, em determinados lugares para poder fazer um desvio de sinal, que tem toda uma cadeia produtiva e de pessoas que dependem dessa proteção da propriedade intelectual como um todo, para você fazer novos investimentos, né? Todo investimento que você faz na proteção, você tem a proteção durante um determinado tempo, né, que a gente chama de privilégio temporário, ou então uma exclusividade num determinado período de tempo, para que você possa recuperar o investimento que você fez. Então, é muito importante a conscientização da população e das pessoas, da sociedade, e não comprar produto pirata, não desviar, não usar aparelhinhos para desvio de sinais de determinadas plataformas. Então, quer dizer, é por aí que a gente vem trabalhando e orientando nossos clientes para que eles possam não só perder, né, como também não infringir direitos de terceiros. Eu acho esse ponto aí fundamental. É uma questão que cada vez tem que se falar muito sobre isso, porque às vezes a pessoa compra, né, meio, não, tranquilo, o que tem, né? O que tem? Não, tem muita coisa em jogo, né? Muita coisa em jogo. Às vezes as pessoas, por exemplo, em determinados casos, vai para um juiz que não tem um determinado conhecimento e pensa na questão social, né? Assim, mas existe a questão social, aí fala assim, não, por que tem o preço tão caro? Exatamente por conta de toda essa cadeia produtiva, todo o investimento que foi feito. Claro, pode ter algumas campanhas de desconto e disso e tudo mais, mas eu acho que a pessoa que quer realmente comprar um produto de marca, produto forte, economiza um pouco, tenta comprar no local correto, comprar na loja, que tem nota fiscal, que tem tudo aquilo, que está ajudando, inclusive, a ele mesmo e seus familiares. Privilegia as marcas sérias, né? Com certeza. Exatamente. Quando alguém que queira empreender nesse seu setor, né? Uma pessoa que está começando uma carreira e apaixonou-se por essa questão das marcas, patentes, propriedade intelectual, o que você daria como conselho? Estudar. Olha, claro, estudar. Mas como eu te disse, tem pessoas que às vezes estudam e às vezes faltam determinada, não vou dizer sorte, né? Porque nem todo mundo, às vezes eu vejo as questões motivacionais, né? Pensa, você vai conseguir chegar onde você vai, você pensa, acredita e tal, e nem sempre é assim. É muito difícil você começar, por exemplo, do zero e você chegar a uma determinada posição, exige muito esforço, muita resiliência, muita persistência, muita paciência, mas não só o estudo, mas eu acho que, como eu te disse, comigo deu certo e antigamente as pessoas, eu sofri preconceito. Você ser do Rio de Janeiro, surfista, e falar que você gosta de jiu-jitsu e jogar bola, quando eu chegava assim para falar com as pessoas, eu comecei a me destacar nessa forma, eu sempre mostrei isso, sempre quis dizer que eu tenho esse lifestyle, eu tenho esse gosto pelas coisas que eu faço, o amor pelas coisas que eu faço, né? Então, quer dizer, as conexões, conhecer pessoas, networking, falar, se desenvolver, viajar, buscar cultura, tudo que você possa trazer para a tua vida, eu acho que vai te ajudar no teu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, o conselho que eu dou é ficar sempre ligado, conheça as pessoas, se comunique, estude, viaje, né? E se puder, pratique esportes coletivos, né? Individuais também, cuide da saúde, da mente, do aspecto espiritual e segue em frente que se o que tiver que ser para você, vai ser. Agora tem que fazer a sua parte.
Você é um exemplo excelente de quem consegue conciliar uma vida atribulada de trabalho com um lifestyle onde você não abre mão de nenhum dos seus hobbies, né? Você continua surfando, continua treinando, então nadando, isso é jogando. Meu pai, por exemplo, para mim, é um grande exemplo de vida. O meu pai é um advogado, recebeu recentemente a medalha com decoração da OAB, né, do Rio de Janeiro, até pela atual presidente Ana Tereza Basílio, da medalha Sobral Pinto, pelos mais de 60 anos prestados à advocacia. Então eu tenho um exemplo do meu pai, que tem 91 anos, e domingo agora nós estávamos jogando tênis, uma dupla, agora no meio do Rio Open, eu e meu pai jogando tênis, trocando ideias, e ele correndo atrás, e eu errando ali, ele brigando comigo, que eu tinha que correr mais atrás. Então eu acho que isso daí vem um pouco do lifestyle que meus pais me passaram, da vontade de ter que correr atrás por mim mesmo. Quando eu te falei que eu comecei já consertando prancha de surf aos 12 anos, né, e depois dando aula de violão, e até sendo, sei lá, GO, não sei se você lembra disso, de empreendimentos aqui no Rio de Janeiro que precisavam de pessoas. Então eu fiz bastante coisa e eu não me arrependo de nada que eu fiz, que foi tudo com muita ética, muita lealdade e muita força muita vontade de vencer. E eu não parei não, André. Continuo nessa luta, a concorrência é grande e a gente tem que estar sempre buscando melhorar e se aprimorar. É esse o recado que eu dou. Espero que as pessoas escutem e gostem do que a gente conversou aqui um pouco e se estimulem a buscar, a trabalhar com inovação, com tecnologia, com marcas, patentes, que tem muita coisa aí pela frente. Muito bom. Eu queria agradecer muito a Paulo Parente, que é agente de propriedade intelectual. Queria agradecer muito ao Paulo Parente, que é agente de propriedade industrial, advogado e sócio fundador do De Blasio Parente Associados. Muito obrigado. Nossa conversa foi ótima. Acho que a gente podia ficar aqui horas conversando. André, excelente. Não tem como não ser uma conversa ótima com você. Você sempre me deixando à vontade, uma pessoa super do bem, sempre trazendo e buscando, né, melhorar o Rio de Janeiro com suas conexões e tudo mais. Eu não queria deixar de agradecer também e falar que esse tempo todo que eu tenho, esses quase 38 anos, que eu comecei junto com o meu sócio Gabriel de Blasio, que também claro que sem uma parceria como essa, a gente ajuda e compreensão e um complementando o outro, certamente eu não estaria aqui hoje, e ele também, eu acho que da mesma maneira. Então é uma parceria de longo tempo e eu agradeço muito também ter tido essa oportunidade, essa sorte de ter uma pessoa como ele do meu lado. Agradeço aos nossos ouvintes. Se você gostou do Business Talk de hoje, acesse as nossas plataformas. Tem outros capítulos bem interessantes, conversas muito ricas de temas bastante variados. Até o nosso próximo encontro.